Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O grande irmão está de olho em você, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E a semana, como é que vocês estão? Muitas leituras produtivas, espero que sim. Eu continuo com esse meu probleminha aqui no braço, mas vamos que vamos. E essa semana eu terminei de ler 1984, que é uma das distopias mais conhecidas mundialmente, né, e aclamada, do George Orwell, com essa edição aqui da Companhia das Letras. Super bonita, essa capa também. E, gente, isso aqui é um livro sensacional, que vai explodir a tua cabeça. Você vai chegar no final dele e a tua cabeça vai ter explodido. Olha o tanto de marcações que eu fiz, que realmente é incrível. Ele levanta tantas questões, tantas perguntas, tantas reflexões na sua mente. Vai ser impossível falar de todas elas aqui nesse curto período de tempo do vídeo, mas eu fiz um roteirinho aqui para mencionar as coisas que eu achei mais interessantes, né, com vocês, e vamos lá. Então, 1974 vai apresentar para nós o Winston Smith. No dia 4 de abril de 1984, ele começa a escrever um diário. Algo que era, obviamente, proibido na época. Então ele começa a se questionar sobre aquele sistema em que ele vive. E ele começa a escrever sobre aquilo. E esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai contar pra gente como é essa sociedade em que ele vive. Pelo que a gente entende, houve uma guerra, houve uma terceira guerra, e o mundo se dividiu em 3 grandes regiões, que é a Oceânia, onde ele mora, a Lestásia e a Eurásia. E essas 3 regiões vivem em constante guerra. Eles nunca param, eles estão sempre em guerra um contra o outro. A Oceânia é governada pelo partido, que tem na sua figura maior o Grande Irmão, que é essa figura que nunca ninguém viu, não tem nem certeza se existe, mas ele está presente em todos os locais, através de fotos e cartazes. E as pessoas são vigiadas, né, por essas teletelas, que ao mesmo tempo em que elas passam propaganda do governo, divulgam propaganda do governo, elas também vigiam as pessoas, vigiam até a respiração, a forma como elas se expressam. Então elas são constantemente vigiadas. E como elas vivem, né, nesse esquema de guerra, em constante guerra, eles vivem naquele esquema de escassez, né, em plena escassez. Então tudo é controlado, são porções determinadas de alimento, de roupa. E nesse governo eles têm 4 ministérios. O Ministério da Verdade, que na verdade é o Ministério da Mentira, que falsifica notícias, que é onde o Winston trabalha. O Ministério do Amor, que na verdade é responsável pela ordem e pela tortura. O Ministério da Pungência, que é responsável, na verdade, pela escassez, e o Ministério da Paz, que se ocupa da guerra, né? Eu tava lendo um texto do final aqui desse livro, inclusive do Thomas Pynchon, que é um dos pós-fácios, e ele diz, né, que não é tão contraditório se você pensar, né, que os Estados Unidos aceitam o Departamento de de justiça, né, ou de defesa. E se você for analisar as conjunturas das coisas, é perfeitamente aceitável, né? Depois de ele apresentar toda essa introdução pra gente, na segunda parte do livro ele vai encontrar uma personagem que é a Júlia, e eles vão ter um relacionamento. Pessoas que pensam da mesma maneira que se encontram, e como eles também não têm esperança de que aquilo ali possa dar certo. Eles sabem que em algum momento eles vão ser descobertos, porque o alcance do partido é tão grande que eles não conseguem imaginar que eles possam sobreviver àquilo. Até porque era proibido também se relacionar
da maneira como ele se relacionava, porque o sexo era somente para reprodução, e eles estão sendo rebeldes nessa ocasião, né? A terceira parte aqui é onde as coisas vão dar errado, e você vai ter aqui diálogos incríveis. Um dos melhores diálogos do livro é do Winston com o cara, com o O'Brien, que representa, né, o totalitarismo desse governo, dessa forma de governo, né? E tem uma frase que ele diz assim, que o Winston, né, pergunta para ele por que eles fazem isso, né? Qual é o objetivo, né? E ele responde assim: não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si, nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. Esse livro, na verdade, por mais que ele apresente um romance muito bem escrito, personagens bem construídos, ele ficou com gosto pra mim mais como se fosse um grande ensaio, sabe? Um grande ensaio político e filosófico, e que tem o romance ali de pano de fundo. Tamanha foi as questões que ele me trouxe. Nessa versão aqui, no final do livro, tem 3 pós-fácios e que levantam questões muito interessantes sobre o livro. Uma delas é que eles veem que o autor, né, o George Orwell, que ele queria com esse livro foi um grande ato de desespero, porque vendo para onde caminharia. Ele escreveu esse livro aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Então, meio que uma expectativa, né, do que poderia vir, né, como caminharia o mundo. E também um alerta, né, uma advertência. Tem um momento que ele pergunta aqui, né, e que eu acho que foi uma das grandes questões também do George Orwell: será possível, será capaz, seja sobre a forma que for, alguém ou algum governo conseguir tirar a humanidade da pessoa, desumanizar ela de uma forma tão grande que ela simplesmente aceita qualquer coisa, ela não é mais solidária, ela simplesmente vai perdendo a sua humanidade. E você vê algumas características, né, de hoje, que você sente às vezes um pouco que as pessoas perdem a sua humanidade. E ele questiona aqui que o George Orwell se perguntava isso também. Um dos pontos muito interessantes que tem também no livro é que esse governo, né, o partido, ele cria a nova fala, que seria uma nova linguagem, né, um novo vocabulário, que na verdade não quer expandir o vocabulário das pessoas. Ele queria reduzir esse vocabulário, diminuir as palavras, de uma maneira que quanto menos palavras as pessoas falarem, menos elas iriam conseguir raciocinar e menos ainda pensar de uma maneira diferente da maneira do partido. Então ele tem um apêndice aqui no final com os princípios da nova fala, né? Porque era criado isso. Que aqui eles falavam, obviamente tinha o inglês ainda, né, como a língua dominante, e eles estavam fazendo, né, constantemente esse dicionário e revisões, que eles tinham uma previsão para que essa nova fala entrasse, né, em vigor. Isso balizaria, né, o pensamento do partido em todas as pessoas. Uma dessas palavras que eu acho que é uma das mais importantes, que aparece mais no livro, que é o duplo pensamento, que significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça 2 crenças contraditórias e acreditar em ambas. Esse processo precisa ser consciente, ou não seria conduzido com a necessária precisão. Mas também precisa ser inconsciente, do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. Ou seja, é para você aceitar essas 2 posturas contraditórias de uma maneira consciente, que você acha que aquilo ali é correto. Outra coisa que é muito importante é o crime-pensamento. Ou seja, se eles são constantemente vigiados, inclusive as crianças, né, são estimuladas
ela estuda numa escola de espiões para vigiar, né, os seus pais. E se eles têm como eles são constantemente vigiados, se eles têm a leve propensão de pensar algo que é contra o partido, isso se configura crime-pensamento e eles são presos. Eles são torturados e como eles são constantemente vigiados, o governo tem obviamente, né, o conhecimento do que de pior há para cada uma dessas pessoas. E eles usam isso como forma de tortura. Tem uma cena aqui com ratos, que é uma das coisas mais asquerosas, assim, terríveis que eu já li. Eu fiquei pensando naquilo ali por tantas horas, eu acho que eu ainda não parei de pensar nessa cena com ratos, que é terrível. Eu não vou contar pra vocês, porque você lê e aquele nojo e aquela repulsa vindo do fundo do teu âmago é uma experiência incrível, né? Então eu não vou contar pra vocês como é que é. Depois que eu li o livro, eu procurei também alguns vídeos, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu vi um vídeo do Literatura Fundamental com uma professora, né, falando sobre o livro. Muito interessante tudo que ela fala ali, ela esmiuça bem sobre as questões do livro e também um pouco da vida do autor. Também vou deixar ali o link de um podcast do Homo Literatus, que eles também estão falando de 1984, muito interessante. É melhor vocês assistirem esses vídeos quando já tiverem lido, porque tem algumas informações ali que eu não sei se seria interessante você saber antes de terminar o livro. Acima de qualquer coisa, eu acho que, não só eu acho, como eu acho que todas as críticas que eu li e que falam desse livro, é que o George Orwell estava aqui fazendo uma grande crítica a qualquer regime totalitário, como eles são nefastos, como a influência deles é terrível e como desumaniza as pessoas. Eu acho que o ponto principal é isso, mas ele tem questões mil aqui para você esmiuçar. É um texto extremamente filosófico, um texto extremamente rico, que vai te fazer pensar e refletir sobre várias coisas. Não é uma leitura fácil, não pelo vocabulário em si, mas pelo tema. Ele é incômodo, ele é sufocante, ele te angustia, o livro te angustia de verdade. Você fica angustiado, você fica incomodado. É uma leitura densa e pesada, mas é muito, muito bom. E para quem gosta do tema, é uma aula de política. E vocês já leram 1984? O que acharam? Querem ler? Vamos conversar, deixa aí nos comentários. Foi uma leitura muito rica, que com certeza terá releituras, porque são muitos temas, são muitas questões que é levantada aqui, e eu tenho certeza que releituras vão deixar ainda mais rica a minha experiência com esse livro aqui. É uma aula mesmo de política, se você gosta do tema, se você gosta de distopia, se joga sem medo. É um livro que você pode tirar muita coisa, que com certeza vai te deixar a tua cabeça pensando por horas e horas e horas, acho que pela vida. Esse livro não vai me deixar nunca mais. Foi uma leitura incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um ótimo final de semana para vocês, uma ótima semana e a gente se vê na próxima sexta. Beijo, tchau, tchau.